Como você já sabe, nosso tema anual é reconexão. E com isso, nós queremos chamar a atenção da nossa comunidade para essa religião. Religião, se fala em latim religare, que é religar ou reconectar. E nós queremos falar sobre essa reconexão, essa religião verdadeira, essa experiência espiritual genuína, genuinamente cristã, genuinamente evangélica, genuinamente movida e motivada pelo Espírito de Deus, e não apenas uma experiência religiosa fria, frívola, passiva. Não, nós queremos ter essa experiência vibrante com o Espírito de Deus, com essa intimidade que nós podemos ter e desfrutar com esse Espírito de Deus. Porém, hoje, eu quero falar sobre um tema parecido. Nós estamos falando sobre reconectar, eu quero falar sobre recalcular a rota. Você muitas vezes está ali indo para algum lugar no seu carro e você coloca o seu GPS, liga o GPS ou no celular ou no carro e de repente você sai da rota e aí aquela menininha aparece e fala, recalculando a rota. Ela quer colocar você na rota de novo. Ela quer colocar você no caminho certo novamente. Você não pode sair desse caminho, porque se você sair desse caminho, você vai para um lugar errado. Então ela fala, recalculando a rota. É isso que nós queremos dizer com recalcular a rota. É trazer de volta essa experiência do andar com Deus. Do andar com Deus diferente dessa visão mundana, dessa visão popularizada do que é andar com Deus. Nós queremos ter essa visão bíblica. A igreja hoje, através das suas experiências religiosas, muitas vezes de um misticismo cristão, muitas vezes de um espiritualismo esquizofrênico, tem tentado viver uma espiritualidade e uma rota de espiritualidade, mas que não é essa rota que a Bíblia nos chama, a Bíblia nos apresenta. Nós queremos, então, entender como é que é essa religião cristã verdadeira e genuína, que nos convida a andar, a termos a nossa jornada espiritual, a nossa peregrinação espiritual, e nessa jornada como nós devemos andar com Deus. Verdadeiramente nós devemos andar com Deus. E aí eu pergunto para você, nessa sua caminhada, na sua jornada, na sua vida, depois que passar, quando chegar lá no final, quando acabar, alguém resolver escrever uma biografia a seu respeito, o que ele escreveria? Quantas páginas existiriam na sua biografia? Quais seriam os pontos que ele trataria ali no sumário sobre o seu entendimento de sucesso, sobre as suas convicções a respeito de vida bem-sucedida, sobre as suas vitórias, poderemos colocar nesses termos. Como é que ele iria narrar essa sua história? Talvez ele pudesse narrar uma enciclopédia sobre a sua vida, colocar uma Barça inteira, a sua vida dentro de uma Barça, contando cada vitória sua, cada experiência sua, no trabalho, na profissão, em todas as áreas. Você se tornou um ícone social, você se tornou um referencial na sociedade. Você mostrou para todo mundo que você é vitorioso, que você conquistou, que você é o conquistador, a conquistadora. O que escreveriam a seu respeito? Eu quero mostrar para você hoje a biografia de um homem que foi escrito em 2 versículos. 2, 3 versículos. E é a história de um grande homem bem-sucedido e que todos nós aqui, eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de ter uma biografia como a dele escrita. 3 versículos. E o resto tudo
perde completamente o brilho. Qualquer outro tipo de coisa que se escrevesse perderia completamente o brilho sob a perspectiva da biografia que se escreve, ou que tem nos escrito desse homem aqui nas Escrituras. Abra comigo a sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Eu leio a partir do versículo 18. Versículo 18 de Gênesis 5, diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque, começa a biografia de Enoque, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ou então no seu texto pode, ou Deus o havia trasladado. Ou então pode estar escrito, e já não era. E já não era. Essa é a história de Enoque. Essa é a história que todos nós deveríamos ter como prioridade escrever enquanto estamos na nossa peregrinação. Calcular a rota da nossa vida a partir das premissas divinas e poder andar com Deus, permitindo que a voz dele seja a voz que nos guie. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e permitiu que a sua vida fosse guiada por Deus. Eu não posso falar muita coisa sobre Enoque, até porque nós não temos muito escrito sobre ele. Mas o que temos escrito sobre ele é suficiente para nos falar que ele foi um grande homem. Um grande sujeito. E é suficiente para nos falar a respeito do coração dele. Sobre Enoque, nós não temos apenas esse texto. Por exemplo, nós temos o texto que se encontra em Judas, os versículos 14 e 15. De Judas vão falar sobre Enoque. E vão falar que Enoque era um tipo de pregoeiro do juízo de Deus. Ele falava a respeito do juízo de Deus. Isso quer dizer que a geração de Enoque andava na contramão dos valores divinos. Enoque, então, ele andava na contramão do seu tempo. Andar com Deus, então, para nós, se formos imitar a história de Enoque, significa andarmos na contramão dos nossos dias, na contramão do nosso tempo, na contramão daquilo que o nosso tempo tem tentado nos ensinar, tem tentado moldar em nós. Paulo vai falar isso, que nós não devemos nos conformar com o presente século. Nós não devemos nos conformar, tomar a forma desse mundo, mas precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa consciência, as nossas faculdades. Precisamos renovar tudo o que somos, porque a mente, no entendimento de Paulo, é todo o nosso ser interior, é toda a nossa vontade, todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa racionalidade. Nós ponderarmos tudo isso à luz da glória de Deus, à luz da palavra de Deus. E Enoque é um desses homens que andou com Deus e de repente Deus vai lá e pega para ele. Deus pega Enoque para ele. É como se Deus absorvesse Enoque e falasse, não, vem ficar comigo. Vem ficar comigo. E aí, nós temos que entender esse Enoque que anda na contramão do seu tempo. Ele não se permite ser moldado, ser conformado com o seu tempo.
Ele não se permite. Eu pergunto para você, quando você olha para as Escrituras, qual é o seu padrão de sucesso? De gente que deu certo, de gente que acabou conquistando uma vida como nós podemos dizer, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou ter que usar, não estou encontrando outro sinônimo agora, uma vida de sucesso mesmo. Qual é o nosso padrão? Nós temos, sabe, esses padrões, e quando nós estamos lendo as Escrituras, ficamos maravilhados com os homens de Deus. Mas sabe qual é a verdade? Que muitas vezes nós não queremos ser iguais a eles. Nós ficamos maravilhados com a vida deles, com a devoção deles, com como eles aguentam passar pelos sofrimentos, como eles foram fiéis a Deus, mas na hora H nós falamos assim, olha, que sejam eles, eu não. Porque esse negócio aí é bucha mesmo, esse negócio é difícil, então é melhor que eles fiquem lá e eu fique só na inspiração. Só na inspiração. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, vamos fazer um panorama bíblico. O que constrói a sua mente? Qual é o padrão? O que você preferiria? O que você preferiria? Ser um ofertante na igreja? Ser ofertante na igreja? Ou construir uma cidade e ser líder? E liderar? Ser rei? Governador? Presidente? Primeiro-ministro? Sei lá. O que você prefere? O que é sucesso? Segundo o padrão do mundo, nós falamos, não, eu quero construir uma cidade. Sabe por quê? Porque lá eu vou poder ter capacidade de influência. Lá eu vou poder falar a respeito de Deus e até vou colocar uma legislação cristã. Vai ser uma cidade cristianizada. E lá minha capacidade de intervenção nos valores sociais serão muito maiores, então eu vou fazer um bem muito maior em dar um direcionamento para uma cidade inteira do que vir trazer uma oferta. A diferença que nós temos sobre valores nas Escrituras, por exemplo, é que Caim foi aprovado porque deu uma oferta. Abel foi aprovado porque deu uma oferta. Caim construiu uma cidade. Caim construiu uma cidade. Qual é o valor? Quem que Deus olhou e falou assim, não, é você que está aprovado. Porque coração é uma coisa que precisa estar sincronizado com a rota que Deus um dia sonhou para nós, para a nossa vida. Se você olhar, por exemplo, para uma outra pessoa, e aí, nas Escrituras também, qual seria a sua escolha? Presta só atenção. Você escolheria um trabalho onde você fosse quebrar pedra, ou você escolheria um trabalho onde você iria ter que ficar atrás de uma mesa, atendendo pessoas no ar-condicionado? Quebrar pedra no sol, ou atender pessoas assim com alto cargo, tá? Vamos colocar assim, um alto cargo, um alto salário, possibilidades incríveis de crescimento financeiro e trabalhar assim sossegado dentro de um escritório. Você vai falar, não, quero trabalhar dentro do escritório. Muito melhor. Eu vou ficar quebrando pedra. Claro. Pois é. É interessante. Abraão preferiu quebrar pedra, Ló foi para o escritório. Abraão olha assim para o chamado dele na terra de Canaã e fala, Ló, não está dando mais certo nós caminharmos juntos. Faz o seguinte, pode escolher. De um lado tem as campinas de Moabe, lá tem Sodoma e Gomorra, lá tem uma cidade próspera, uma cidade rica.
Do lado de cá é só pedra, só cascalho, pó e pedra. Pode escolher, você quer ir para onde? Você quer ir para as Campinas ou quer o pó e pedra? Aí Ló olhou e falou assim, eu quero as Campinas. Quero ir para as Campinas. Ele falou, então pode ir que eu fico com Deus no pó e pedra. Resultado da história nós sabemos, Abraão tendo que resgatar Ló. Abraão tendo que salvar Ló. Nós conhecemos a história depois do próprio anjo do Senhor tendo que salvar Ló. E sabemos qual foi o resultado na vida de Ló. A vida é assim. A vida é assim. Você prefere ser um rei ou você prefere ser um escravo? Entre rei e escravo, o que você vai preferir? Você vai virar para mim e vai falar assim, é claro, eu prefiro ser rei. Né? Você tem todos os sentimentos nobres para querer ser rei. Mas nós temos essa diferença na Bíblia também. Por exemplo, de Moisés. Ele podia optar de ser rei ou escravo. Ele falou assim, não, eu não vou ser rei. O rei foi rejeitado, o faraó foi rejeitado. Quem foi escolhido foi o escravo. Os escravos. Sabe, andar com Deus tem essas condições de pensarmos diferente do mundo à nossa volta. De entendermos o mundo à nossa volta, a dinâmica do mundo à nossa volta. E sobre como nós vamos realmente dar valor àquilo que Deus traz e coloca diante de nós como desafio. Como um desafio para glorificar o nome dEle, para honrar o nome dEle. O problema é o que conduz a nossa vida, as nossas escolhas no dia a dia, as nossas escolhas morais, as nossas escolhas éticas. A nossa vida com Deus é ditada, baseada muitas vezes nas escolhas, não por aquilo que Deus tem como valor, mas nas escolhas por aquilo que o mundo nos apresenta como valor. Aquilo que o mundo apresenta a cada um de nós como segredo de sucesso, vida vitoriosa, e isso está cheio na igreja. Está cheio na igreja. Mas se você olhar a vida, por exemplo, de Jesus, você pode dizer que Jesus era um loser. Jesus era um perdedor. Poxa, o cara andava com outras pessoas que não eram de uma classe muito boa na sociedade. Ele foi morto, crucificado como subversor, como traidor, como um tipo de marginal, pelado no alto daquela cruz. O pouco que tinha foi repartido entre os soldados. Quando ele teve sede, ele não tinha um balde para tirar água do poço, teve que pedir uma mulher samaritana. Quando ele precisou pagar a taxa no templo, não tinha uma moeda, ele precisou falar, Pedrão, corre lá e pesca um peixe. O dinheiro está na boca do peixe. Não tinha. Ele mesmo vai falar, olha, eu não tenho uma pedra para reclinar a cabeça. E essa era a vida do mestre. Teve alguém com uma espiritualidade, teve alguém com uma vida mais iluminada, mais bela do que ele? Não tem. E nós olhamos para ele e nos admiramos. Nos admiramos da vida de Jesus, nos admiramos da vida de Moisés, nos admiramos dessa experiência do Abel. Olhamos para Moisés e falamos, grande homem. E assim nós poderíamos passear pela Bíblia o tempo inteiro. Só que nós olhamos para eles e falamos assim, isso é bonito para você. Isso é bonito para você. Para mim, não. O que molda a minha vida, o que molda a minha ética, o que molda os meus padrões, o que molda o meu coração, o que traz para mim o desejo de vida, é aquilo que o mundo me propõe. É
o que o mundo traz para mim como valor. Mas aí entra então o apóstolo Paulo e começa a nos dar conselhos. E ele vem dizendo, olha, muda a forma de pensar, muda a maneira como você está enxergando o mundo, porque mudar a mente é mudar a sua cosmovisão, a forma como você enxerga todas as realidades à sua volta. Muda tudo isso. E começa a enxergar a vida pela ótica de Deus, a dar valor àquilo que Deus nos ensina, que realmente tem valor. Aquilo que nos ensina, que Deus nos ensina, que verdadeiramente tem valor intrínseco. Por quê? Porque nós estamos confundindo preço com valor. Preço com valor. Você está ali, e aí você chega na sua casa com seu carrão novo. Com seu carrão novo, você para o seu carrão novo na sua garagem. E aí a primeira coisa que você quer é que o seu vizinho da frente veja o seu carrão novo. Né? Porque ele tinha comprado um carro na semana passada, e aí ele motivou você, nada de competição, tá? Ele só gerou uma motivação no seu coração de comprar um carro novo, porque ele tinha comprado. E aí você comprou e agora você quer mostrar para ele que você comprou o seu carro novo. E aí ele pergunta para você, uau, que carro bonito, é novo? Você fala, é novo, custou 100 mil. O preço dele é 100 mil. Isso tem preço. O carro tem preço. Aí você entra dentro de casa, chega lá para conversar com a sua esposa, com seu filho, com a sua família, e você passa direto. Você mostrou o seu carro, mas você não deu atenção para as necessidades da sua família. Você mostrou o seu carro, mas você não viu a necessidade da sua esposa, o coração que sofre, a dor que ela sente. Você não viu o seu filho, a necessidade da sua presença. Você está gastando a sua vida para ganhar dinheiro, para comprar o carro novo e perdendo o tempo que você tem com seu filho, com sua filha. Você está trocando preço por valor. Por quê? Porque na vida da sua esposa e dos seus filhos, você não coloca preço. Porque isso tem valor. Porque isso tem valor. Então, são essas mentalidades que nós precisamos mudar. Algumas coisas como isso. E nós precisamos fazer como Enoque. Pregar a verdade, era isso que estava no coração de Enoque. Ele ia na contramão do mundo. Quando todo mundo estava indo para um lado, sabe, para a degradação humana, para ofender a dignidade humana, para usar uns aos outros, no sexo banalizado, no sexo vendido. Quando o mundo inteiro estava negociando as pessoas, fazendo dos outros escravos, fazendo dos outros apenas objetos do nosso uso do dia a dia, e depois que eu usar bastante uma pessoa, eu descarto. Quando tudo isso está fazendo parte do mundo, Enoque está falando o contrário. Enoque está falando sobre o valor do ser humano. Enoque está falando sobre espiritualidade. Enoque está falando sobre o amor a Deus. Enoque está falando sobre a nossa capacidade de viver em relacionamento com esse Deus no dia a dia, em integridade, caminhando em justiça. Enoque está falando sobre essas coisas. Então, se forem contar a minha história, eu gostaria que, ao invés de escreverem uma enciclopédia sobre os meus feitos, escrevessem só que eu caminhei com Deus. Mas também tem escrito sobre Enoque, lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, está falando sobre Enoque. E Enoque, ele está relacionado no rol dos heróis da fé. Ele é um herói da fé.
E aquele texto ali vai dizer que aqueles homens e mulheres relatados ali, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. E vai dizer por quê? Porque eles tinham fé. E aí o autor vai falar, porque aquele que tem fé tem que se aproximar de Deus com fé, crendo que Ele é o abençoador. Ele é o nosso abençoador. Então isso estava no coração de de Enoque. Isso estava no coração de Enoque. Enoque era o cara que acreditava que a sua bênção, que a sua vida, que a sua realidade, que o seu progresso, que o seu cuidado estava nas mãos de Deus, que não dependia apenas dele, não dependia apenas do seu vigor físico, não dependia apenas da sua experiência, não dependia disso, dependia principalmente de Deus. E eu sei que a vida ela é dramática, a vida ela tem dificuldades, nós temos dificuldades. E nessa dramaticidade da vida, às vezes, nós perdemos essa capacidade de enxergar Deus. Não é que Ele sumiu, mas nós perdemos Deus de vista. Parece que nós somos tipo Pedro. Quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro olha e fala assim, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. E aí Jesus fala, pode vir. Ele desce e começa a caminhar sobre as águas, e diz que bate um vento, e ele olha do lado, e quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E nós temos esses momentos na nossa vida. Parece que nós tiramos os olhos de Deus e nós começamos a afundar, nós começamos a naufragar, as coisas não estão bem, mas Jesus está ali para poder nos tomar pela mão. Foi há umas décadas que Helen Roseveare, uma missionária inglesa no Congo, ela dedicou grande parte da sua vida, uma mulher super capacitada. Ela era uma médica doutorada e foi servir ali com a sua vida. Ela se dedicou àquele povo, construiu vários hospitais. Depois de um tempo, o Congo estourou em guerra civil. Ela foi presa. Ela não quis sair, os missionários todos fugiram do Congo, ela não quis sair, ela quis ficar, ela foi presa pelos rebeldes, jogaram ela numa cela, e ali naquela cela ela começou a escrever no seu diário, e hoje ainda nós temos acesso aos escritos de Helen, e ela escreveu que uma determinada noite, eles entraram na cela dela, e começaram a agredir Helen. E ela diz que machucaram o seu corpo. E mais, chutaram a boca dela, quebraram os dentes dela aos chutes. Ela se desesperou. Ela ficou jogada, banhada de sangue. Alguns dias depois, ela achava que a coisa não podia piorar, mas ela escreve que a dor, a tristeza, o desespero chegou assim ao seu ápice. Quando aqueles homens entraram na cela dela e novamente a agrediram, mas dessa vez abusaram dela. Abusaram sexualmente dela durante toda aquela noite. E a Helen ali, desesperada, disse, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Até que então, era de madrugada, diz ela, algo aconteceu, e de repente ela sentiu uma presença, ali naquela cela fria. A presença do Espírito de Deus que consolou o coração dela. Ela não sabe como, mas o coração dela foi consolado, ela sentiu a presença de Deus, e Deus falando com ela, Helen, eu estou com você. Eu estou cuidando de você. Algum tempo depois ela foi liberta, ela voltou para a Inglaterra, ela fez tratamentos na Inglaterra. Depois que ela se tratou, conseguiu se restabelecer, ela procurou novamente a missão e disse, eu quero voltar para o Congo. Eles falaram, não, você está doida,
não pode voltar para o Congo. Você não tem condições. Ela falou assim, ou vocês me mandam para o Congo, ou eu vou sozinha. Ela voltou para o Congo, deu continuidade ao trabalho dela, expandiu o hospital, criou ala de queimados e terminou a sua vida de uma maneira fantástica, servindo aquele povo. Depois disso, ela rodou o mundo pregando e dando o seu testemunho de vida para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Por quê? Tudo isso porque Helen resolveu, entendeu que o seu relacionamento com Deus depende de fé. E fé não está ligado às circunstâncias. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque nas Escrituras você tem 2 padrões de fé. Aquele que diz assim, seja feita a tua vontade, e aquele que diz, seja feita a minha vontade. Aquele que diz, seja feita a minha vontade, é a galerinha do se não. Do se não. Tá? É o pessoal da fé malandra. Tá? Se o Senhor não me abençoar, são os filhos de Jacó. Tá? Jacó, ele está ali, ele tem uma experiência com Deus, chega em Betel, ele deita, pega uma pedra, coloca a cabeça na pedra, e aí ele tem uma visão, anjo subindo e descendo numa escada dourada. Ali é como se fosse uma igreja evangélica, né? Ele entra e tem essa experiência mística. Chega lá, vê toda essa experiência e ele fala, encontrei a casa de Deus. Encontrei. Ele vai falar, encontrei a casa de Deus. E aí ele começa a orar. Ele começa a orar e fala assim, se o Senhor for comigo, se o Senhor preservar a minha vida, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fazer prosperar na terra para onde eu estou indo, e se depois de tudo isso o Senhor me fizer voltar para a casa do meu pai em segurança, aí o Senhor vai ser o meu Deus. E um monte de gente naquela igreja deu aleluia e glória a Deus na oração dele. É o pessoal da fé malandra, quer trocar com Deus, quer negociar com Deus. E Deus olha para o tal do Jacó e fala assim, beleza, eu te pego na esquina. Até que eles se encontram lá no Vale do Jaboque, e Deus se manifesta a ele, e de repente, ele olha e fala, Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus de Israel, o Senhor me mudou, o Senhor me transformou. Ele deixa naquela experiência de ser Jacó, o enganador, e se torna Israel, o príncipe de Deus. É essa experiência que nós precisamos. Abandonar essa fé que, se Deus me der o que eu quero, aí eu sirvo a Ele. Se Deus fizer o meu gosto, aí eu continuo servindo a Ele. Se eu não abandonar isso, irmãos, eu não vou conseguir me manter na rota. Mas tem um outro pessoal. Tem uma outra classe. Que é o pessoal que fala, seja feita a tua vontade. Esse pessoal é o pessoal do todavia. É o pessoal do todavia. Sabe, aquele pessoal que fala igual a Abacuque. Ainda que a videira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que não haja, né, animais nos campos ou nos currais, ainda que, ele vai falando, e no final ele fala, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. É o pessoal do todavia. É o pessoal que está ali, como Jesus, orando, e falando, Senhor, eu não quero. Ele abre o coração, ele rasga. Sabe, ele não é hipócrita de falar assim, olha, Senhor, eu tô bem, Senhor, eu estou gostando dessa situação. O negócio está feio, o bicho está pegando e ele está lá agradecendo. Senhor, obrigado. Mas o coração dele está sofrendo. Não, ele chega e abre o coração como Jesus e fala assim, Pai, eu não estou gostando dessa situação. Tem como mandar um plano B aí agora? Tem como soltar agora um plano B? Não, não tem. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu abri meu coração, Senhor. Estou falando o que eu senti. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o pessoal do todavia. Aquele pessoal que manifesta fé. Manifesta fé. Mas tem também mais um texto de Enoque.
Enoque é contado na genealogia de Cristo. Se você olhar a genealogia de Cristo lá em Mateus, você vai ver que Enoque está lá. Perdão, Mateus não, Lucas. Você vai ver que está lá. Está lá Enoque. E Enoque nos mostra que nós não precisamos apenas andar na contramão, que nós devemos ter fé, sermos pessoas que manifestam fé em Jesus, no cuidado dele, mas também nos ensina que nós precisamos nos comprometer com a história de Deus na face da terra. Nós temos uma missão. Nós não estamos passando por esse mundo. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós somos aqueles que foram chamados por Cristo no alto daquela cruz para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. E sabe de uma coisa? Isso precisa ser suficiente. Porque o que me cativa na história de Enoque é que você não tem nenhum grande feito. Você não tem nenhum grande feito de Enoque registrado. Sabe por quê? Porque não é isso que conta. Não é isso que conta. Não é o grande feito. Não é o que você fala assim, Senhor, eu fiz tal coisa para o Senhor. Ele vai falar, não é isso que conta. Vocês não entenderam. Mas, Senhor, eu fiz tanta coisa gloriosa em teu nome. Não é isso que conta. O próprio Jesus vai falar assim, olha, naquele dia, no dia em que eu me encontrar com vocês, a gente tiver cara a cara, muita gente vai falar assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, falei novas línguas, Senhor, eu fiz isso, fiz maravilhas, fiz isso, fiz aquilo. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Nós nunca caminhamos juntos. Nós nunca andamos juntos. A sua jornada foi sozinha. Você fez coisas em meu nome, mas nós não éramos parceiros de jornada. A sua rota foi errada. Você pegou o caminho errado. Porque não está ligado a fazer. Não está ligado a fazer para Deus. E o que me mostra ainda essa vida do Enoque, que não tem nenhum tipo de obra para apresentar, é que para Enoque, Deus é um fim em si mesmo. Deus é um fim em si mesmo. Ou seja, Enoque não anda com Deus para. Ele não anda com Deus para prosperar. Ele não anda com Deus para ser curado. Ele não anda com Deus para não ir para o inferno. Ele não anda com Deus para não ter problema na vida. Ele não anda com Deus para. Ele anda com Deus por quê? Ele anda com Deus porque Deus é Deus. E no final, Deus para ele é suficiente. Ele olha e não faz de Deus um ídolo. Ele não faz de Deus um veículo, um meio. Não tem um relacionamento utilitarista com Deus. Ele olha para Deus e fala, o Senhor é suficiente para mim. Então, se é para o Senhor encurtar minha vida, olha aí para você ver. O pai dele viveu 962 anos. O filho dele viveu 969 anos. E ele viveu 365 anos. Você olha e fala assim, o cara andou com Deus e morreu cedo. Que negócio é esse? Ou morreu, na verdade morreu não, né? Foi transladado. Deixa eu consertar aqui, daqui a pouco vamos me chamar de herege. Foi transladado. Subiu cedo demais. É porque para ele Deus era suficiente. Deus era o suficiente. Era o que ele olhava no fim da vida, no fim de tudo, no fim da jornada, lá. Quando ele olhava o objetivo final dele, não estava a riqueza, não estava o poder, não estava o status social, não estava a casa nova, não estava o carro novo, não estava, sabe, a roupa nova, a bolsa nova da Louis Vuitton, não estava nada disso. A viagem.
O que estava lá no final, sabe quem que era? Suficiente para ele. Nem o céu estava lá no final. O que estava lá no final, só esperando ele, era Deus. E Deus era suficiente. Como Paulo. Paulo fala assim, eu estou na corrida, e nessa corrida, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu olho para as que diante de mim estão, e eu prossigo para o meu alvo. E ele fala, para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus. O meu Cristo é o meu alvo. O seu Cristo é o seu alvo. O seu Cristo é o seu alvo. Não deixe o mundo mudar o que você pensa. Não deixe o mundo construir o que você pensa. Se está errado, se tem alguma coisa na sua vida que está em desacordo com a palavra de Deus, recalcula. Recalcula a rota e volta. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.